Era uma vez um homem muito rico que possuía várias casas, muito ouro, prata e carruagens douradas. Entretanto, nenhuma moça queria ficar perto dele. Ele possuía um detalhe que o tornava assustador. Sua barba era azul. Um dia, ele pediu a uma vizinha que concedesse a mão de uma de suas filhas em casamento. Nenhuma delas o desejava. Barba Azul então procurou agradá-las, convidando-as, juntamente com outras amigas, a passear por mais de uma semana em suas casas de campo, onde puderam andar, caçar, dançar e participar de banquetes e brincadeiras. A irmã mais nova passou então a achar que aquele homem assustador não era tão feio assim, que sua barba não era tão azul assim e que ele era até bastante agradável. Ao voltar para casa, o casamento foi realizado. Após um mês, Barba Azul disse à mulher que iria realizar uma longa viagem e que ela deveria se divertir com suas amigas na sua ausência, podendo, inclusive, levá-las ao campo. Entregou a ela chaves de grandes armários, onde guardava baixelas de ouro e prata, dinheiro, pedrarias e outras preciosidades. Entregou também uma grande chave que abria todos os aposentos do palácio e, por último, outra pequena chave de um quarto que ficava no final de uma grande galeria do andar inferior. Contudo, proibiu a mulher de entrar nele, dizendo que se ela o abrisse, experimentaria toda a sua fúria. A mulher prometeu ser obediente e se despediram carinhosamente. As amigas não demoraram a visitá-la, admirando a riqueza da casa, invejando sua felicidade. Porém, não havia na dona da casa outro pensamento a não ser o de descobrir o que se encontrava no cômodo proibido. Sua curiosidade fez com que deixasse de lado as amigas e ignorasse um possível castigo por sua desobediência. Abriu a porta do pequeno quarto, tremendo. Num primeiro momento, não conseguiu enxergar nada naquele escuro. Aos poucos, notou que o chão estava coberto por um líquido vermelho. Ao longo das paredes estavam vários corpos. Eram as mulheres que haviam sido casadas com Barba Azul. Apavorada, deixou cair a pequena chave no chão, manchando-a. Tentou lavar a chave 2 ou 3 vezes, mas o sangue não desaparecia. Não havia nenhuma forma de remover a mancha, porque a chave era encantada. Na mesma noite, Barba Azul retornou, solicitando as chaves de volta. Desconfiado com o nervosismo da esposa, exigiu a pequena chave que estava faltando. Ao notar aquela mancha, enfurecido, disse à mulher que por esse motivo ela iria entrar de novo no quarto e ocupar um lugar ao lado das outras mulheres que ali permaneciam. Desesperada, a mulher ajoelhou-se aos pés de Barba Azul, implorando seu perdão, mas ele ameaçou-a. Então ela pediu um tempo para orar a Deus, já que iria morrer. Ele lhe concedeu 15 minutos. Nesse intervalo, conseguiu chamar sua irmã, pedindo-lhe que subisse no alto da torre e chamasse seus irmãos, que estariam chegando, apressando-os. Irritado com a demora da esposa, Barba Azul a chamava enquanto afiava um enorme facão. Após momentos de muita angústia, a irmã avistou ao longe 2 cavaleiros, fazendo sinais para que se apressassem. Furioso, Barba Azul gritou tanto que toda a casa estremeceu. A mulher se jogou aos seus pés, chorando e pedindo mais um minuto. Sem paciência, ele a segurou pelos cabelos, erguendo o facão. Nesse momento, fortes batidas à porta o detiveram por um segundo. Em seguida, a porta se abriu e os 2 irmãos, espadas em punho, se lançaram sobre Barba Azul, que tentou escapar inutilmente. Seu corpo foi atingido e caiu no chão, morto. Por não haver herdeiros, todos seus bens passaram para a jovem viúva, que empregou o dinheiro para o casamento de sua irmã,
para comprar patentes de capitão para seus 2 irmãos e também para a festa de seu próprio casamento, com um homem muito bondoso que a fez esquecer os tristes tempos vividos. Esta é uma adaptação da história de Charles Perrault do livro Os Contos de Perrault, cuja primeira edição foi em 1883, em Paris. O conto do Barba Azul apresenta várias versões, sendo chamado na Itália Nariz de Pedra e na Grécia Senhor do Inferno. Pode ter sido inspirado por um homem chamado Gilles de Laval, que viveu no século XV na França, condenado e enforcado por seus crimes em 1440. Um aspecto importante é o fato de que, segundo os casamentos entre viúvos, eram muito comuns na França entre os séculos XVII e XVIII. Os homens se casavam várias vezes em intervalos curtos porque suas esposas morriam jovens, na maioria das vezes por problemas de parto. O conto estaria ligado a uma descrição da realidade social da época. O conto possui elementos que aproximam da literatura gótica, como clima de terror, suspense e aflição. Ele também se aproxima da obra As Mil e Uma Noites, onde um rei, traído por sua esposa, manda matá-la e, a partir dessa ocasião, se encontra a cada noite com uma mulher diferente, degolada na manhã seguinte. Barba Azul se distancia dos moldes tradicionais dos contos de fada. Nele não existe um casamento com final feliz. A descrição do casamento se resume a apenas uma linha. O único elemento de fantasia é a chave encantada. A curiosidade, levando à desobediência, é denunciada pela mancha de sangue que não consegue ser apagada. Não há o auxílio de fadas ou outros seres mágicos. Outras características que diferenciam são a vitória feminina, o estímulo à transgressão e a punição à crueldade. Entretanto, é a curiosidade que salva a personagem feminina da armadilha criada pelo Barba Azul ao descobrir o perigo que corria, ao contrário de condená-la. A descrição do Barba Azul é a de um marido generoso que dispõe de seus bens para a companheira, mas que testa sua confiança. Quando contrariado em sua autoridade, se torna um assassino. Segundo Emma Jung, ele é um homem que seduz mulheres com intenções misteriosas e que, com intenções também misteriosas, as mata. Os irmãos, ao salvá-la, estariam atuando segundo o arquétipo do guerreiro. Segundo a autora Clarissa Stess, em seu livro Mulheres que Correm com Lobos, Barba Azul se apresenta como um homem sinistro, um carcereiro, o predador inato que habita a psique de todas as mulheres. Para conter a força emanada por esse predador, seria necessário que as mulheres estivessem de posse de todos os seus poderes instintivos, como a intuição e a resistência. Na vida real, a figura do Barba Azul não estaria necessariamente relacionado aos assassinos em série, mas aos que atuam de forma predatória, como golpistas em série, por exemplo, os que praticam o mal contra múltiplas mulheres, como o golpista do aplicativo Tinder, conhecido como Simon Leviev, capturado na Grécia em 2019 e extraditado para Israel, solto após 5 meses de prisão, que inspirou o documentário da Netflix, cujo verdadeiro nome é Shimon Hayut. A história inspirou várias versões, incluindo diversos filmes. Foi incorporada às histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, aparecendo pela primeira vez no conto Casa de Coruja, em Reinações de Narizinho, em 1931. Foi também inspiração para De Certo Tom Azulado, de Marina Colasanti, publicado em Contos de Amor Rasgados, em 1985. Entre os filmes, podemos destacar, primeiramente, Barbe Bleue, filme mudo em preto e branco com cenário teatral de 1901 do francês Georges Méliès. Em 1938, temos A Oitava Esposa do Barba Azul, dirigido pelo diretor de cinema alemão Ernst Lubitsch. No filme, um multimilionário americano
se casa com sua 8ª esposa, que começa a própria estratégia para moldar o marido. Em 1944, estreia o filme em preto e branco Barba Azul, dirigido por Edgar Ulmer, com John Carradine. A história se passa em Paris, onde um artista contrata modelos para posar para suas obras. Após terminar os retratos, o artista as mata estranguladas, deixando seus corpos caírem num rio. O moderno Barba Azul, de 1946, apresenta elementos de comédia e ficção científica com a direção de Jaime Salvador e Buster Keaton no elenco. Monsieur Verdoux, de 1951, de Charles Chaplin, foi baseado numa ideia de Orson Welles. O filme, em preto e branco, conta a história de um ex-banqueiro que se torna um serial killer de mulheres de meia-idade ricas com o objetivo de sustentar sua família. Em 1963, temos L'Ennui, do diretor Claude Chabrol, com Charles Denner no elenco. Conta a história de um serial killer que sustenta a família, seduzindo mulheres ricas, obrigando-as a assinar uma procuração, passando os bens para o seu nome e assassinando-as em seguida. Em 1972, temos Barba Azul, do diretor Edward Dmytryk e Luciano Sacripanti, com Richard Burton e Raquel Welch. Retrata um aristocrata austríaco que possui num cofre em seu castelo corpos congelados de várias belas mulheres. Désiré Landry, de 2005, conta a história real de Henri Désiré Landry, um assassino em série francês que recebeu o apelido de Barba Azul. Ele seduzia mulheres ricas, casava-se com elas e as matava. Em 2009, temos o drama Barbe Bleue, com direção de Catherine Breillat, com Lola Creton. O filme se inicia com 2 meninas revisitando a história infantil do Barba Azul. E você, já assistiu a algum desses filmes? Já encontrou algum Barba Azul no seu caminho? Esse foi nosso conto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos nas próximas histórias. Até lá!